Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa espírita. E que na palestra da noite Jesus nos abençoe, nos acolha em seu amor, para que possamos sair daqui levando subsídios para reflexão a respeito da doutrina dos espíritos e que esses subsídios possam colaborar com a nossa vida de relação social, familiar, afetiva, profissional, e que assim nós possamos ter um êxito maior do que nós já estamos tendo. Então nós vamos começar o nosso trabalho de hoje, que é sobre estudo sistematizado. Eu quero partilhar com vocês uma conversa de meninas. Eis que eu estava estudando e pude presenciar o diálogo entre a Mafalda e a Mônica. Todos conhecem, né? São personagens das histórias infantis, dos desenhos animados. Então vamos ao diálogo, só vou abrir aqui. Os óculos são grandes auxiliares, né? Quando eles estão protegendo nossos olhos. Vamos começar então com a nossa reflexão de hoje, conversa de meninas. E eis as meninas que estavam em altos diálogos, a Mônica e a Mafalda. E elas se encontraram e começaram a conversar. E a Mônica, uma menina muito curiosa, ela pergunta para a Mafalda: oi Mafalda, você sabe o que é o ESD? E a Mafalda, muito tranquila, responde, com aquele ar de sabedoria: sim, eu sei. ESD é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Ok, então nós já sabemos que ESD é o estudo sistematizado da doutrina espírita. E a Mônica, ainda dentro da sua curiosidade, ela quer saber, mas para que serve esse tal de ESD mesmo? Por que o ESD? Para que o ESD serve? Qual é a finalidade? Será que o ESD auxilia-nos em alguma coisa? Será que ele acrescenta alguma coisa em nossas vidas? Eu imagino que Mônica estava pensando em todas essas coisas. E a Mafalda responde assim: ora, que o ESD serve para estimular o desenvolvimento de uma consciência ética através do conhecimento espírita e da vivência do Evangelho. Então a gente começa a perceber que o estudo sistematizado da doutrina espírita nos remete a alguma coisa. Consciência ética do conhecimento espírita e da vivência do Evangelho. E a gente pode adiantar, dentro dessa resposta da Mafalda, que através do estudo sistematizado da doutrina espírita, nós temos oportunidade de conhecer a lei divina, de conhecer as leis morais e de conhecer, mais adiante a Mafalda vai explicar bem melhor, por que nós estamos aqui, nesse contexto do planeta Terra, onde a mídia nos traz uma gama de violências intensa, mas por detrás da cortina da mídia sabemos que há muito bem acontecendo no mundo. Há muitas almas envolvidas no processo de amor. E a Mafalda, enquanto respondia para a Mônica, ela ficou pensando assim, né? Eu acho que ela até subestimou um pouco a Mônica, ficou pensando. Eu posso desenhar, se você não entendeu, mas claro que ela não disse para ela, né? Ela só pensou. E depois ela vai ver que no ESD ela aprende que não é bom nem pensar nisso. Vamos adiante então. E a Mônica, ela disse que ela entendeu, tá bom, entendi. Mas só uma perguntinha. Isso é bom para quê? O ESD, o estudo sistematizado da doutrina dos espíritos, é bom para quê?
E vamos ver o que a Mafalda vai dizer, porque até eu já estou ficando curiosa para saber. E a Mafalda, querida Mônica, preste atenção. Agora eu acredito que ela vai começar a discursar a respeito do ESD. E ainda vem aquele pensamento não muito elegante. Acho que vou ter que desenhar. Vamos ver. Então agora nós vamos ver as explicações da Mafalda sobre o estudo sistematizado da doutrina dos Espíritos. O que ela nos traz? E Mafaldinha começa a falar por etapas. Ela diz que o ESD tem consequência para nós indivíduos. Quem são os indivíduos? Quem somos nós? A doutrina dos Espíritos nos ensina que nós somos espíritos criados por Deus a caminho do progresso e objetivando uma felicidade plena. Em que o estudo sistematizado da doutrina espírita vai contribuir conosco? E a Mafalda explica. Para nós indivíduos, essas reuniões servem para nós estudar a doutrina dos Espíritos, nos aspectos científico, filosófico e religioso. Então a doutrina dos Espíritos, ela é tríplice, ela engloba esses três aspectos. Se nós, por acaso, gostaríamos de aprofundar apenas o aspecto científico, nós não estaremos estudando o Espiritismo na sua plenitude. Se a gente preferir em aprofundar o filosófico, da mesma forma. E se a gente preferir aprofundar o religioso, é da mesma forma. Então a doutrina tem esse aspecto tríplice que caminha junto. Eu acredito, a Mafalda não falou assim, mas os nossos avós, os nossos pais, eles imaginavam assim, uma reunião espírita assim, uma coisa meio tipo mistério, almas do outro mundo se manifestando. E hoje, não, nós vemos que o Espiritismo é uma doutrina científico-filosófica de caráter religioso, que se fundamenta na existência de Deus e na existência do Espírito. E o Espiritismo nos traz, através dos ensinos dos Espíritos da codificação que passaram para Allan Kardec, que há três elementos gerais no universo. Primeiro, Deus, nosso Pai Criador, causa primeira primária de todas as coisas, e o princípio material e o princípio espiritual. E os corpos, todos eles, são derivados do princípio material. E o espírito é a individualização do princípio espiritual ou do princípio inteligente. Então nós somos os espíritos que estamos na vida física, a doutrina chama de espíritos encarnados. E a Mafalda ainda fala que além de termos oportunidade de conhecer a doutrina dos espíritos, nós vamos ter oportunidade de desenvolver o nosso relacionamento interpessoal, porque o estudo ele é feito em grupos e dentro da sociedade humana há uma necessidade ainda do nosso aprimoramento do conviver, do saber ouvir, do saber sentir, do poder opinar, do discordar sem agressividade. Isso o ESD faz para o indivíduo. E a Mafalda, além do indivíduo, ela fala em outro segmento, para a sociedade humana. O que o estudo sistematizado da doutrina oferece para a sociedade humana? E a Mafalda diz o seguinte, que o ESD vai promover a renovação moral e intelectual dos indivíduos e das coletividades, mediante o esclarecimento da origem, natureza e destinação do ser humano. Ora, então, dentro desse esclarecimento que a Mafaldinha nos traz, se nós vivemos por viver,
sem nenhum aprofundamento sobre o porquê da vida, sem nenhuma noção de que nós estamos na vida, na grande coletividade humana, visando o nosso progresso e a função de cada um de nós, seja em Porto Alegre, no bairro Montserrat, seja do outro lado do Atlântico ou do Índico, é cooperar uns com os outros. Porque se nós pegarmos um de nós, assim, Letícia, me permite? A Letícia tem habilidades, tem conhecimentos que eu talvez não tenha. E eu, de minha parte, tenho alguma habilidade, algum conhecimento que ela não tem. Então, no convívio dessas trocas é que vai surgir a completude. Tudo isso à luz da doutrina. E a Mafalda coloca que o ESD ainda presta outro serviço para a humanidade. Explicar como ocorrem as relações entre os dois planos de vida e quais as consequências daí resultante. E a doutrina dos Espíritos nos ensina, aproveitando essa deixa que a Mafalda nos traz, que a nossa vida acontece em duas dimensões, na dimensão física e na dimensão espiritual. A dimensão física é essa que nós estamos aqui, que nós podemos ver uns aos outros, podemos descrever a aparência, e a dimensão espiritual, ela não tem um lugar à parte, ela é aqui, só que é fora da dimensão da matéria, é perceptível, sim, não aos olhos físicos, mas há sensibilidades individuais que percebem a dimensão espiritual. E lá, quando nós estivermos nos grupos de ESD, nós vamos estudar sobre mediunidade, sobre os médiuns, que são indivíduos que têm a sensibilidade de perceber o mundo extrafísico. Isso mais tarde, mas para agora, o que importa? A vida acontece nas duas dimensões. E Paulo de Tarso nos afirmava: nós, no nosso cotidiano, somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Ou seja, aqueles espíritos que percebem além da dimensão material. E o que é mais importante lá no ESD, a Mafalda vai falar mais adiante, que dependendo dos nossos pensamentos e das nossas atitudes resultam as nossas sintonias. A dimensão espiritual, ela atua sobre nós, no nosso cotidiano, atraída pela qualidade do nosso pensar, a qualidade do nosso sentir e as intenções do nosso obrar. Vamos trazer um exemplo. Uma mãe abençoada com a maternidade, pessoa zelosa que se preocupa com a sua prole e crê num ser superior. Então, ela vai buscar fazer o melhor para seus filhos, para sua prole, no entorno da sua vida, e buscando uma força divina. Quem busca fazer o melhor, buscando uma proteção divina, está fazendo o bem. E o bem atrai almas desencarnadas, espíritos desencarnados, desculpe, que fazem o bem. Agora vamos imaginar, vou até me pegar como modelo. Durante um dia de muito estresse, muito trabalho, muita irritação, muita revolta, esqueço dessa comunhão com Deus e vou vivendo o dia aos trancos e barrancos. Então, atraio para o meu psiquismo almas que estão vibrando nessa faixa vibratória. E tudo que foge
aos olhos humanos, não foge ao olhar da dimensão espiritual. Vamos adiante. Mafalda ainda continua a dizer, além de para nós indivíduo e para a sociedade, olha, o ESD também é bom para a casa espírita. Em que será, né? Ela disse. Então vamos ver. O que o ESD pode colaborar com a casa espírita? E a Mafalda nos diz que o estudo sistematizado da doutrina espírita capacita colaboradores, formando espíritas esclarecidos e comprometidos com a doutrina. Então também beneficia a casa espírita nesse aspecto. E penso ser bastante coerente. O que os senhores acham? Se o trabalhador espírita, ele vai recepcionar as pessoas, ser agente intermediário da intercessão no momento do passe, ouvir as nossas dores internas no momento do atendimento fraterno, levar a criança e o jovem o Evangelho de Jesus enquanto evangelizador, facilitar grupos de estudos enquanto facilitador, trabalhar na área da família, trabalhar na área da assistência e promoção social, trabalhar na área financeira da casa. Então é importante que esse trabalhador conheça todo o processo, o mecanismo funcional da instituição, o que esse mecanismo objetiva e qual é o objetivo do Centro Espírita, no nosso caso, Centro Espírita Leon Denis. Então, para isso, é preciso que a gente busque o conhecimento. Assim como o cirurgião, como o professor, vai buscar conhecer tudo do específico da sua área, é importante, é vital, é fundamental que o trabalhador espírita conheça tudo da área de atuação dentro da instituição. E a Mafaldinha diz que o espiritismo também é bom para a doutrina espírita, o ESD é bom para a doutrina espírita. Ora, através do ESD a gente estuda a doutrina espírita. O que será que o ESD pode facilitar a doutrina dos espíritos? Vamos ver a resposta da Mafalda. Tornar viável o conhecimento e colaborar na divulgação e na análise criteriosa dos postulados espíritas. Então, o espiritismo, quando codificado, ele passou por uma frase profunda de análise, de orientação, e lá no ESD a gente vai ver isso. Só uma janela. O francês Hippolyte Léon Denis Arrival foi chamado na Sociedade de Paris para observar o fenômeno das mesas girantes, as mesas que dançavam. E ele foi observando sem diagnosticar, observando mais profundamente sem diagnosticar. E depois ele recebe 50 cadernos de comunicação espiritual. Espíritos ditaram para médiums em diversas partes do globo terrestre. E Kardec recebe esses 50 cadernos, debruça-se sobre eles e avalia e começa a perceber a doutrina dos espíritos, essa luz que é a doutrina dos espíritos. E nós podemos perceber que dentro da casa espírita existe direção, organização, mas o espiritismo não tem dono, não tem sacerdote. O espiritismo se fundamenta na universalidade dos ensinos dos espíritos. E a Mafalda ainda continua, então ela começa a explicar. O espírito esclarecido de sua origem e seu destino. Olha, nós estamos aqui numa coletividade dentro do Salão do Céu. E se nós estivermos esclarecidos de onde nós viemos, por que e para que nós estamos aqui, e deixando essa vida para onde a gente vai,
Se nós tivermos apreensão disso, as nossas atitudes, segundo a Mafalda, elas vão ser diferenciadas. Nós vamos nos tornar cidadão mais consciente dos seus deveres e dos seus direitos. E ela continua explicando, e a gente tendo essa consciência, nós vamos gerar uma consequência. A construção de uma sociedade mais justa e mais cristã. E ela ainda continua elucidando. Uma explicação bem interessante que ela traz. Ciente dos compromissos da reencarnação, nós estamos reencarnados, ou seja, nós espíritos, habitando temporariamente um corpo físico que é a nossa casa, e o Mestre Jesus já nos recomenda que é preciso cuidar do nosso corpo e cuidar de nós, espíritos. E se a gente tem consciência do porquê da vida, nós vamos melhorar as nossas relações, principalmente as familiares. Nós vamos ser mais responsáveis diante da família. E nós vamos descobrir que a família é um reencontro de almas que, na sua maioria, já conviveram anteriormente. E hoje nos reencontramos para harmonizar, promover acertos, destruir os laços de ódios e as animosidades. E a Mafalda diz, a gente trabalhando melhor em família, nós vamos ter uma base sólida na construção dos valores familiares. E a família é a base da sociedade. Se a família estiver bem construída, a sociedade vai estar feliz. Puxa, quanta coisa, né? Às vezes quando a gente fala no ESD, a gente até não pensa, né, que ele nos proporciona tudo isso. E a Mafalda ainda continuou. Segurança dos princípios cristãos e espíritas adotados. Quando nós tivermos segurança, mas que princípios cristãos e espíritas adotados são esses? Tem uma frase que resume: fazer para o outro todas aquelas coisas que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. E quando a gente tiver essa segurança, as ações na vida em sociedade coerentes com o bem e o amor às criaturas. Então, quando nós observarmos os nossos irmãos em sofrimento, ou em periculosidade, ou pedindo socorro, nós vamos ser mais fraternos e mais cristãos. E olha o que a Mafalda nos traz. Transformação dos modelos culturais de comportamento, instituição dos valores sociais, políticos e econômicos coerentes com as leis divinas. Então, tudo isso, o estudo sistematizado da doutrina espírita vai nos propiciar reflexão para que nós possamos atingir essa meta. E a forma, então, como a doutrina é ciência, filosofia e religião, e ela ilumina os nossos destinos humanos, ela não pode, sugere-se que ela não deva ser estudada de uma forma superficial. Se me permite, eu vou narrar uma breve história que nos foi contada por a nossa irmã Cecília Rocha. Lembram da Cecília Rocha? Hoje no mundo espiritual, certo? O ESD nasceu através dela por intuição espiritual benfeitora, e ela leva do estado do Sul para Brasília, e até hoje existe a campanha de estudo sistematizado da doutrina espírita. E na FEB em Brasília tem um campo experimental,
onde há jovens e crianças que são evangelizadas, onde há grupos de estudo da doutrina. E um companheiro ia se mudar de Brasília e pediu para ela: ô Cecília, tu me consegue um atestado que eu frequentei o ESD na FEB? Sim. Quando é que tu pode me dar? Ah, eu passo daqui a alguns dias. Daí ela vai nos arquivos, porque é tudo orientado, registrado, e ela começou a ficar preocupada. Ele começou em março, quando era o início. Depois, abril e maio, não tinha registro. Ele voltou em junho. Depois, a preocupação dela começou a aumentar. Julho, agosto, setembro, não havia registro. Em outubro, ele volta e, como diz a gurizada da 8ª série, se joga de cabeça no estudo sistematizado. Não tinha uma ausência. E ela anotou tudo e semana seguinte lá estava ele. Daí dona Cecília conseguiu o meu atestado. Ela com aquele jeito bem calmo, bem tranquilo. Sim e não. Que é isso, dona Cecília? Não tem sim e não para um atestado. Eu posso te dar o teu atestado, meu querido companheiro. Mas dentro dos registros do ESD, pode ser? Pode sim, eu venho frequentando essa casa há alguns anos. Daí ela mostra para ele os apontamentos, e ao olhar os apontamentos ele fica desapontado, e ele vai, não sei como finalizou a história, por que isso? Para nós termos essa apreensão que a Mafalda está nos recomendando, a necessidade que esse processo seja de forma séria, de forma continuada e com interesse da nossa parte. A pedagogia é a ciência que estuda a aprendizagem, está mais centrada em torno da infância. E a aprendizagem de adulto há um termo chamado andragogia. O diferencial é que nós adultos, nós vamos pela nossa vontade querer buscar e pela nossa vontade querer fazer, querer estudar. Então, a Mafalda passa a nos dizer aí que esse processo, para ter eficácia, ele envolve um esforço individual. Já está indo do nosso horário. E a Mônica, vamos ver o que ela diz depois de toda essa gama de informações, né? E a Mafalda perguntou para ela: e daí, Mônica, foi possível entender? E a Mônica achou tudo maravilhoso. Achei fantástico. Então a Mônica acha o estudo sistematizado da doutrina dos espíritos fantástico. E ficou super entusiasmada. Como faço para participar? Onde? Quando? E a Mafaldinha responde para ela: inscreva-se na recepção. E a Mônica deve ter colocado um ponto de interrogação sobre a cabeça. Mas que recepção é essa? Que tipo de inscrição é essa? E, com certeza, mas onde? Onde fica essa recepção na qual eu tenho que me inscrever? A Mônica ficou pensando assim. E a Mafalda respondeu: Centro Espírita Leon Denis, Avenida Marilândia 1414, bairro Montserrat, em Porto Alegre. A Mônica deve ter pensado: só aqui que tem ESD? Não. Nas 416 casas espíritas federadas do estado do Rio Grande do Sul, existe o estudo sistematizado da doutrina espírita e a oportunidade de nós estudarmos. Em muitas instituições não federadas também existe o estudo sistematizado da doutrina dos espíritos.
E as instituições não federadas são muito bem-vindas para se agregar ao processo de conhecer com profundidade a doutrina dos Espíritos que revive Jesus, ter acesso à moral evangélica de Jesus e passar por esses caminhos de benefício que a Mônica trouxe para nós. E a Mônica agradeceu para a Mafalda e olha o pensamento dela. Nossa, estou precisando rever meus conceitos sobre a vida. Que legal, penso eu, se uma conversa sobre o ESD gerou essa expectativa na Mônica, imagina, né, a gente participando com assiduidade. E para encerrar, a Mafalda aí se produziu toda, vocês viram que ela trocou até de vestido, né, ficou bem elegante nesse, olha só que lindo. Vem para o ESD, você também. Para quem chegou depois, ESD é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que tem a coordenação da área de estudo do Espiritismo. Todos são muito bem-vindos. Antes de encerrar a conversa das meninas, gostaríamos de informar aos senhores que nós temos 3 frentes de estudo sistematizado nessa instituição. Às segundas-feiras, às terças à tarde e às quintas à noite. Segunda-feira, às 14 horas, nós temos o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Segunda-feira, às 19h30, nós temos grupos do Fundamental 1, que é o começo do ESD. E nós temos 3 grupos, um aberto esse ano, disponível para os senhores que querem começar a estudar nessa instituição. Um grupo Fundamental 1, que começou em 2013, ele está seguindo. Um grupo Fundamental 1, que começou em 2014 e ele está seguindo. Um grupo Fundamental 2, que em março está se transformando em grupo complementar. Temos outro grupo complementar e um estudo aprofundado da doutrina dos Espíritos. Tudo isso segunda, às 19h30. E terça-feira à tarde, que horas, Luiz Cláudio? Após a pública? É, após 15h40, 15h45. Às 15h45 nós temos o Fundamental 1, continuação. E quinta-feira à noite nós temos o estudo aprofundado da doutrina dos Espíritos para facilitadores dos grupos de estudo. Na segunda e na terça, os facilitadores não conseguem estudar, então eles têm um dia para estudar. Na mesinha lá da frente, tem umas listagens onde os senhores podem colocar seu nome, seu telefone, seu e-mail, e serão muito bem-vindos a essa instituição. E para finalizar a conversa das meninas, o CEL de Áreas de Estudo do Espiritismo convida os senhores para o início dos nossos grupos, que começam dia 9 de março de 2015, às 19h30. E a gente tem convidado essa moça que coordena a área do ESD no estado do Rio Grande do Sul e assessora a área do ESD da FEB. Então, muito obrigado e que a gente possa pensar a respeito e oportunizar para nós mesmos novos caminhos de conhecimento e de compreensão. O ESD está numa campanha de 30 e poucos anos, mas Jesus de Nazaré já tinha esses grupos de estudo com seus apóstolos.
Faço essa leitura, não está na literatura. Jesus se encontrou no monte com os alunos do Éxodo, não tem nada disso, mas eu faço essa leitura. Porque tem uma fala que ele sempre nos chama. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Muito obrigada.